Vamos falar de tonicidade, sílaba tônica e átona. Costumamos falar de acentuação, mas muitas vezes esquecemos que antes dela é importante falar da tonicidade, ou seja, da intensidade com que pronunciamos cada sílaba de uma palavra. Observe as palavras que se destacam nos quadrinhos. Barriga, sumir, ridícula. Cada uma dessas palavras vai ter uma sílaba átona e uma sílaba tônica. As sílabas átonas são aquelas pronunciadas com menos intensidade. Já a sílaba tônica é a sílaba que é pronunciada com mais intensidade. Costumamos dizer mais forte e mais fraco. Aqui nesse outro quadrinho se fala da posição de uma sílaba tônica. Depende dessa posição da sílaba a classificação de uma palavra como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E cada uma delas pode receber acento ou não, considerando as regras de acentuação. Vejamos um exemplo. Será, dinossauros e século. Ra, em será, sílaba tônica. Sal, em dinossauros, também será uma sílaba tônica. E século, sé, será sílaba tônica. Nem todas as sílabas tônicas aqui recebem acento. Aqui trata-se de uma oxítona, aqui de uma paroxítona. Mas, como a regra não confere, a terminação ros ou os não existe nas regras de acentuação das paroxítonas, sal não receberá acento. E a palavra proparoxítona, no caso de século. As palavras da língua portuguesa são classificadas quanto ao número de sílabas. Teremos as monossílabas, as dissílabas, as trissílabas e as polissílabas. Vejamos as monossílabas. São as palavras que têm apenas uma sílaba. Depois, os dissílabos são as palavras que apresentam duas sílabas. E as trissílabas, palavras com três sílabas. E por último, as polissílabas são palavras que possuem mais de 4 sílabas ou 4 sílabas. Assim como as demais palavras, os monossílabos podem ser átonos, aquelas palavras que têm uma só sílaba, e som fraco. São compostos por preposições, conjunções, artigos e alguns dos pronomes oblíquos. Quais são os monossílabos átonos? De, em, da. Por serem átonos, não recebem acento. E os monossílabos tônicos são palavras que têm uma só sílaba e som forte. São acentuados quando terminam em a, as, e, es, o, os. Nos quadrinhos, teremos os seguintes monossílabos tônicos: mes e só. Observe que mes termina em e, s, e só termina em o. Agora as palavras oxítonas.
Oxítonas são as palavras em que a última sílaba é tônica. As palavras só são acentuadas quando terminam em A, E e O, com o seu plural, além de em e em. Observe, então, na tirinha, as oxítonas acentuadas. Será, termina em A e também termina em em. E agora, as não acentuadas. Crescer, terminada em er, bocão, terminado em o, legal, terminado em L, e emprestar, terminado em R. Como não se encaixam na regra do A, E, O, ens, não receberão acento, mas a última sílaba é a tônica. Na sequência, temos as paroxítonas. Paroxítonas são as palavras em que a penúltima sílaba é tônica. Só são acentuadas quando terminam em an, ans, ão, ãos, i, is, us, uns, l, n, r, x ou por ditongo. Nos quadrinhos, são acentuadas história, porque termina em ditongo, e Lúcio, igualmente, porque termina em ditongo. Mas também nem todas as paroxítonas são acentuadas. É o caso de farsa, escrita, ponto, errada, pelos, vencedores e prova. Por último, então, as proparoxítonas. Proparoxítonas são as palavras em que a antepenúltima sílaba é tônica. Essa regra é muito fácil, porque todas as palavras são acentuadas. Dos quadrinhos, vejamos quais delas são proparoxítonas. Enérgicas, drásticas e políticos. Leia mais sobre esse assunto acessando o conteúdo multimídia Acentuação Gráfica. Há muitas atividades para você fazer e testar seus conhecimentos sobre acentuação. Bom proveito!